Bom dia, ouvintes. Voltamos com a segunda parte do nosso programa, Encontro com a Justiça, e hoje nós vamos tratar de um assunto que é o tema quase que de todos os programas. O tema hoje é abaixo o juridiquês. Nós aqui somos magistrados, lidamos com advogados, com promotores de justiça, procuradores, e temos uma linguagem própria. Dizem que é a linguagem da elite, assim como os médicos, sabe? Aqueles médicos que escrevem aquelas receitas que ninguém entende nada, só alguns farmacêuticos pobres que de tanto treinarem acabam lendo, e muitas vezes dão um remédio errado porque não conseguem ler o que o médico fala. Isso é a linguagem da elite, né? Tem certas classes que não querem se comunicar com a população, querem falar só interna corporis. Olha eu falando aqui. Olha aí, né? Olha eu falando aqui. Olha eu falando bobagem aqui, né? Entre os membros da mesma corporação, chama-se interna corpore. Os caras, quando não querem que entenda, falam isso. Então hoje nós vamos entrevistar a doutora Maria Pia Bastos Tigre, que é uma advogada e que se dedicou a traduzir o juridiquês para evitar que as pessoas não se comuniquem, e tem alguns magistrados, tem um desembargador do Rio Grande do Sul também, que foi mencionado, que está sendo conhecido por usar a linguagem coloquial, a linguagem, o português, para se comunicar. Mas antes, doutora Maria Pia, de passar a palavra para a senhora e para os nossos convidados aqui, dos nossos companheiros de mesa, a senhora, nosso programa sempre saúda o nosso convidado com uma poesia. E o nosso poeta mor é o desembargador Antônio Carlos Esteves. Olha, ele fez a poesia quando a senhora entrou. Ele olhou, e a senhora é a musa inspiradora, assim como o tema que a senhora vai abordar aqui, musa inspiradora desta poesia. Vamos lá então, ouvintes, e essa poesia vai estar na nossa página no Facebook, Encontro com a Justiça, para que vocês se deliciem com o nosso poeta maravilhoso. Não fica zangado com a gente. Estamos por tentativas insistentes de fazer mais consistentes noções e regras evidentes que dirigem tua vida permanentemente. Perdoa, irmão meu carente, mesmo que meu falar não se apresente indigentemente, que é, ainda que tênue, minha vontade se demonstra insuficiente. Que fique nesse instante patente que tu contas verdadeira e definitivamente. Bom dia. Bom dia, que honra, obrigada por essa poesia. O meu bisavô era poeta, Manuel Bastos Tigre, então uma honra poder ouvir essa poesia feita agora. Nós temos pouca oportunidade de dizer isso e eu procuro não dizer. Não sei se eu chamaria de poesia. Eles dizem isso. Porque a rima pobre, a métrica defeituosa, só o que salva mesmo é o ritmo. Então, mas nós fazemos isso, esse reorganizar de palavras é uma homenagem ao tema que a doutora vai tratar. E é uma homenagem, doutora Maria Pia, à senhora e pela sua proposta de fazer com que nós, profissionais do direito, possamos nos comunicar melhor com a população. Essa é a sua proposta. Seja bem-vinda, doutora Maria Pia. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Manchete. Sim, essa é a minha proposta. Eu me formei há 15 anos no Rio de Janeiro como advogada e sempre tive essa preocupação de explicar o direito, de simplificar a linguagem jurídica para as pessoas que me perguntavam sobre qualquer assunto jurídico, que tinham interesse sobre a minha profissão, sobre a minha área de atuação. O médico, assim como o advogado, ele é sempre abordado em festas, no táxi, na rua. Quando você menciona que você tem uma ocupação, que você é advogado, que você é médico, sempre alguém tem uma pergunta ali, aguardando o encontro de uma pessoa que se mostra aberta a responder. E nessas respostas eu sempre procurei simplificar a linguagem, porque o direito já é complexo, já é difícil para o próprio operador, né? Para o próprio juiz, advogado, defensor, já são uma pluralidade de temas, de assuntos, de conceitos, institutos, várias correntes, vários entendimentos, várias formas, não é uma ciência exata. Então, se já é difícil para o próprio advogado, para o próprio estudante de direito ou advogado, que dirá para quem só precisa do direito de forma pontual,
E quando precisa, está com um problema e não consegue enxergar o todo. Então, a linguagem precisa ser realmente simplificada. Então, eu sempre tive esse cuidado e venho percebendo ao longo dos anos uma mudança. Né? Quando eu iniciei a faculdade, o latim era uma constante. O uso dos termos, das expressões, nas petições, era uma constante. E hoje em dia, com raras exceções, algumas expressões que já foram incorporadas ao vocabulário da população, até não só jurídica, mas algumas expressões data venia, o pari passu, que não é acho que não é latim, mas enfim, são algumas expressões que ficaram, que já foram incorporadas ao vocabulário da população, mas muitas outras caíram em desuso, e eu acho que essa é a tendência, justamente nessa linha de simplificar. Né? Eu sempre gosto de textos curtos, frases curtas, eu procuro não fazer citação doutrinária, quer dizer, evitar abrir aspas, evitar transcrever um artigo inteiro, né? O desembargador, o juiz, ele tem um código, ele tem a lei, ele sabe. E jurisprudência, né? Você pega, às vezes, e isso está virando, né, não só nas petições, mas nas próprias sentenças, né? O juiz, o desembargador, escreve 3 linhas, mete 3 páginas de acórdãos. Aí escreve mais uma linha, mais 20 acórdãos. Da maçã é que ele coloca a ementa sem ter lido o acórdão, porque às vezes o teor do acórdão não tem nada a ver com aquele caso. Exatamente. E na verdade, para o advogado, o computador facilitou isso muito. Exatamente. Você faz um Ctrl+C, Ctrl+V, você Exatamente. Aproveita modelos e você acaba escrevendo demais, falando cada vez demais. Mais longas as petições, as sentenças, não dizem nada. Não dizem nada. E na linha até do desembargador que foi mencionado nessa reportagem, que foi publicada no domingo, falando abaixo ao juridiquês, a importância dos textos, seja a lei, seja a petição, seja o acórdão, a sentença, que ela seja escrita numa linguagem acessível, que a pessoa né, ela tem que ser acessível à sua avó. Sua avó saberia ler e entender o que está escrito? O seu avô não pode contar, né? Meu bisavô. Ele era meu bisavô, mas ele não dava para contar. Aliás, não é a média, né? O dia do bibliotecário no Brasil, ele é referência no livro, né, no Brasil, e o dia do bibliotecário é uma homenagem ao bisavô dela. Eu não sei se era data de nascimento ou de morte. De março, não sei se é de nascimento. O nascimento dele. Então, esse não vale, não. Esse não vale. Mas, doutora Maria Pia, é importante dessa campanha que a senhora está fazendo e vem bem a calhar, porque na primeira parte do nosso programa nós falamos sobre o direito da criança. E muitas vezes o adolescente recebe uma medida socioeducativa para cumprir e o juiz não explica para ele, ele não sabe. E aí o advogado também não explica, ninguém explica, ele simplesmente é colocado numa instituição que hoje é mais uma casa de tortura do que uma instituição socioeducativa, como a lei determina, ele acaba não entendendo nada, né? As pessoas reclamam, mas ele voltou pior do que quando entrou, mas nem sequer a medida é traduzida para aquele adolescente. Ciro, quanto tempo ele vai ficar, como ele vai ficar. Isso também para o adulto, né? Ciro, você está dando um exemplo que está no filme Juízo, de que o juiz não internou o adolescente, né? Entregou o adolescente aos pais. Tipo, leva para casa, assina aqui o termo, etc. A coisa foi tão não explicada que numa oportunidade lá o adolescente fugiu. Ele estava em liberdade. E o que é pior, né? Como ele fugiu, entre aspas, né? Acabou sendo preso. Ele foi recapturado. E o filme mostra esse momento ele sendo reapresentado após a captura. Mas por que está sendo apresentado? Né? Não, porque ele fugiu naquele dia. Não, mas ele não era. Ele não tinha sido. Estava no exercício da liberdade. Ele estava no exercício da liberdade e como não lhe foi, né, explicado isso, né, ele acabou fugindo e sendo recapturado, né, internado e reapresentado, né, como o fujão, né? Isso é algo, né, dessa falta de comunicação que estabelece, né, no meio. Olha, doutora Maria Bastos, eu me preocupo muito pela questão da educação nacional, que eu vejo que cada dia mais fica cada dia pior. Essa necessidade de explicar,
Isso não revela também, não reflete também uma baixa geral na qualidade da educação? Porque as pessoas hoje cada vez entendem menos o que se fala, a gente tem a internet hoje, as pessoas têm menos acesso, na verdade, a uma educação de qualidade. Mas também não precisa nem de juridiquês. Exatamente, porque comunicação. Esta é muito importante. É porque este lapso aí, essa separação de entendimentos, ela não vem só por causa do termo jurídico. Nós temos esse fenômeno acontece com medicina, o médico não fala dor de cabeça, ele fala cefaleia, enfim, o fato é que, e além disso, nós temos, até no linguajar mais simples, nós temos dificuldade de compreensão. O que me preocupa é essa questão da educação, porque cada vez nós estamos reduzindo mais a qualidade para que haja um entendimento, uma compreensão do que se fala, na verdade, em vez de melhorar a própria educação. Porque cada ciência tem a sua linguagem. E como é que os juízes aceitam essa nova linguagem que a senhora, como advogada, está utilizando nas suas petições, nos seus pedidos? O juiz tem entendido melhor? Eu acho que sim, eu acho que o juiz, vocês podem me dizer muito melhor do que eu, mas eu acredito que o juiz vê com bons olhos uma petição bem feita, concisa, objetiva, com os pedidos claros e sem uma embromação, quer dizer, menos é mais. O número de páginas não é um sinal de uma petição, de um bom direito. Geralmente não é. Geralmente não é. Quem tem um bom direito não precisa falar muito, né? E tem até eu não sei exatamente como é que é essa expressão, mas é que diz, olha, não tendo tempo de fazer uma coisa curta, eu tive que fazer longa. Porque é muito mais fácil fazer desculpe-me se eu não tive tempo de... Então eu tive que fazer, não tive tempo de escrever alguma coisa breve, então eu tive que escrever uma coisa extensa. Dá muito mais trabalho você escrever pouco do que você escrever muito, né? Você cortar palavras é muito difícil. Aliás, Drummond dizia isso, né? Escrever é cortar palavras. Né? Nós temos aqui essa preocupação, né? Isso é um programa, né, no popular. Eu escrevo aos domingos na coluna, no Jornal Popular, no Jornal O Dia. Que ótimo. Né? E isso falar de direito, né, numa linguagem popular, num jornal popular, né? Tem que ir num espaço reduzido de 2.300 caracteres. Né? Então eu tenho que fazer esse exercício todos os dias, de buscar um sinônimo, buscar uma outra palavra para aquela que não é muito inteligível. E de forma ferina, né? Isso não pode faltar, né? O veneno é essencial. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, e já que estamos no momento marketing, eu também escrevo no Jornal Dia toda quarta-feira. Sim.